Olá, bem-vindos ao programa No Caminho. E hoje, especial Espanha. Sim, nós saímos de Portugal e viemos à Espanha para mostrar uma de suas cidades para você. Eu estou aqui com a Karen, líder do Ministério de Louvor da Lagoinha Braga. Estou aqui com a Meire, líder do Ministério de Artes. E juntas nós vamos mostrar um pouco mais aqui dessa cidade para você. Pontevedra, com mais ou menos 83 mil habitantes. Essa cidade é uma cidade também um município homônimo da Galícia. E aí, queridos, essa cidade ela é conhecida internacionalmente devido ao seu planeamento urbano e também pedonal. Ela está perto de Tui, está perto de Valença, está perto de Santiago de Compostela, está perto de Ourense. Então vem acompanhar conosco um pouco mais dessa cidade. A cidade de Pontevedra tem tesouros de verdade, como por exemplo a coleção de ourivesaria em ouro do Museu da Cidade, única na Europa, com joias esplêndidas, datadas de mais de 4.000 anos de antiguidade. Outras joias da cidade são a Basílica de Santa Maria, as ruínas de Santo Domingo e a Igreja de São Bartolomeu. Depois de Santiago de Compostela, é a mais importante cidade da Galícia. Possui uma arquitetura rica com casas em pedra e braçonadas. Possui fontes, praças e transborda a vida pelas suas ruas. A Alameda do Arquiteto Sesmero, popularmente chamada de Alameda pelos pontevedrenses, é um parque público localizado no centro da cidade de Pontevedra. Criada em 1879, juntamente com o Parque das Palmeiras, é a maior área verde do centro da cidade. A Alameda tem uma superfície oval que se estende dos arredores da Câmara Municipal, na Praça de Espanha, e vai em direção a San Roque, se juntando à Grande Via de Montero Rios. Essa escultura nos chamou a atenção, porque é uma mãe que ensina o seu filho a ler, a começar os seus primeiros passos. E assim como a Bíblia também fala, nós devemos ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não se desvie do caminho do Senhor. Uma das curiosidades da cidade é que tem um dito que diz: dá de beber a quem passa. Esse dito é um dito galego que expressa a essência da cidade, que é o acolhimento e a hospitalidade. Fica uma boa dica para você passar por ela. E essa grande rua que você vê aqui onde estamos é a Gran Via Montero Rios, um lugar maravilhoso, arborizado, cheio de pedestres a passear. Aqui nós encontramos a prefeitura da cidade, daqui a pouco nós vamos falar um pouco dela para você. Nós encontramos aqui um local onde as pessoas vêm procurar um emprego na cidade, faz o seu cadastramento. Encontramos também um instituto Inclã e é aqui que está localizada as ruínas de São Domingos. Então vamos aí acompanhar take a take desse local.
estamos aqui em frente ao Conselho Provincial de Ponte Vedra, o que a gente conhece como prefeitura. Foi criado em 21 de setembro de 1835 e foi em 1836 que se firmou essa administração aqui. E o seu foco é administrativo, governamental e também a prosperidade da província. As ruínas de São Domingos são ruínas de um convento localizado na cidade, com interesse cultural em 1895 e localizado no centro histórico. Atualmente é um dos edifícios pertencentes ao Museu de Ponte Vedra e dentro tem uma grande variedade de elementos artísticos e históricos, como, por exemplo, o sarcófago do famoso Pedro Álvares de Souto Maior e Pedro Madruga. E ao andar aqui por essa grande via, no final dela a gente encontra essa cruz. E nós sabemos que a cruz é muito significativa para nós cristãos, que cremos na obra que Cristo realizou nela. Mas o que também nos chamou a atenção nesse monumento são os soldados. Quando você olha aqui à esquerda, olha à direita, olha no meio, você vai ver soldados. E queridos, nós somos esses soldados de Cristo. É interessante que quando Paulo escreve ali aos Efésios, capítulo 6, ele diz que o cristão ele tem uma vestimenta. E a vestimenta do cristão é justamente o quê? A armadura. E um soldado, quando está, queridos, em guerra, em batalha, ele veste a sua armadura. Ele tem uma vestimenta especial. Então, isso chama a nossa atenção, para que eu e você possamos entender que a nossa guerra não é apenas um dia, 2 dias. A nossa batalha espiritual, ela é diária, a nossa guerra é diária. Por isso, nós não podemos baixar a guarda. Eu e você somos esses soldados do grande exército de Cristo. Queridos, e essa cidade é muito linda. A gente dá um passo e esbarra no monumento, dá outro passo e esbarra numa construção. É lindíssimo. E nós estamos aqui, se você olhar aqui à minha direita, essa é a Praça da Espanha. E na Praça da Espanha tem esse monumento que você vê aí, é a delegacia da cidade. Já quando você olha à minha esquerda, ali no fundo, você vai encontrar a Câmara Municipal. E se você der uma rodadinha, esse monumento aí em homenagem aos heróis. A Basílica de Santa Maria é, sem dúvida, um exemplo de arquitetura religiosa de toda a cidade. Você, que é um apreciador de arquitetura, te convido a vir visitar este monumento e apreciar a beleza desse edifício. Queridos, e já que o programa é na Espanha, eu tinha que mostrar aqui para você missões na Espanha, claro. Então eu estou aqui com a pastora Raquel, que saiu do Brasil em missões em 1996. 1996. Essa mulher já tinha partido em missões para pregar o evangelho ali na Espanha. Mas o que ela não esperava é que o Senhor tinha reservado para ela lá um espanhol, um varão ungido e abençoado. E é com esse casal que eu estou aqui essa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, queridos, por essa entrevista. Foi a senhora, pastora, que pregou o evangelho para ele?
Não, quando eu cheguei na igreja ele já estava. Nós chegamos direto para o culto, saímos do aeroporto, o pastor foi nos buscar em Madrid e nós fomos direto para o culto. Cheguei lá, ele estava lá tocando, né? E começamos depois do culto. Nesse dia não, porque era tarde já e a gente tinha que ir para a casa das pessoas que nos hospedaram. Então, mas no dia seguinte nós começamos a levar os jovens para a sorveteria, para tomar um sorvete. E começamos a conversar, né? Gente, esse programa ficou romântico, hein? Eita, Glória! Mas eu vou deixar também o pastor Manolo aqui contar um pouquinho do testemunho dele. Pode ser, pastor? Amém. Lo voy a contar en español. Yo estuve, antes de ser cristiano, estuve metido en una nueva era, un grupo de nueva era, y estuve allí un tiempo y al final mi hermano más pequeño, que aceptó al Señor y me invitó a ir a la iglesia. Yo fui a la iglesia porque quería ver cómo era, para que no me lo contasen otros, quería verlo con mis ojos, con mi pensar. Y me gustó. Y una cosa que más me gustó fue el libro que estaba leyendo el pastor, la Biblia, que nunca la había leído. A mí siempre me gustó. Y bueno, fui una vez, fui dos, hasta que un día estaba yo en el trabajo, cogí el coche para ir a recoger un material y en el transcurso del viaje Dios estaba hablando conmigo. Estaba yo sobre el coche y Dios hablando, yo llorando y Dios hablándome. Acepté al Señor y desde allí para adelante pues sirviendo al Señor. Estuve en el grupo de labor de la iglesia y tiempo después ya llegaron las misionerías. Que lindo! Queridos, e hoje, né, eles estão aqui em Portugal e servem aqui como pastores na igreja da Lagoinha de Braga. Queridos, muito obrigada. Eu queria chamar aqui também a Lídia, a venezuelana, eu queria chamar a Adelaide, da Angola. Queridos, a nossa igreja parece aquela igreja de Antioquia, que está lá no livro de Atos, sabe? Queridos, e essa aqui é a Lídia, da Venezuela. Olha só, vamos deixar ela falar um oi para você? Fala um oi para o pessoal, a Lídia. Boa noite, mi nombre es Lidia. También estoy acá con o compromiso con el Señor, a rescatar a la familia, pegar a otras personas que precisan de Dios. Para mí es una bendición estar aquí en Lagoinha Braga. Amém. Amém. É isso, queridos. Um dia toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Continue aí conosco, seguindo o programa No Caminho. Amém. E, queridos, aproveitando que eu estou aqui com uma líder, né, de Ministério de Artes que glorifica o Senhor, eu gostaria de bater um papinho com ela para também edificar a sua vida. Talvez você tenha vontade de ter um projeto desse na sua igreja, mas fica pensando aí, mas se eu sofrer preconceito, se eu sofrer tabu, vamos ver como foi o início desse ministério na vida da nossa irmã, como foi que Cristo a atraiu através desse ministério e quando foi que as igrejas começaram finalmente a abrir as suas portas. Olá, Meire. Olá, pastora. Obrigada, viu, por essa entrevista. Deus te abençoe. Amém. Meire, fala um pouquinho para os irmãos. Há quantos anos você já está nesse ministério? No Ministério das Artes, né, da dança, eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 37, então já tem 15 anos que eu estou nesse meio, trabalhando com artes. E Meire, você foi alcançada através das artes, não é? Exatamente, foi através das artes que eu me firmei na igreja, que eu fui consolidada para estar hoje, até hoje, né, nos caminhos de Cristo. Como foi? Você viu uma apresentação e aquela apresentação falou com você? Não, foi através de um primo meu. Alcançada, que ele na época ele era integrante do Ministério de Dança da igreja que eu era. E foi através dele que ele foi me chamando para as oficinas de dança, para estar lá junto com o pessoal do Ministério de Dança. E foi através das oficinas que eu fui alcançada. Amém. Meire, são 15 anos de estrada. No começo, teve algum preconceito? Então, na igreja local que eu era,
não tinha esse preconceito, porque a minha pastora na época, ela era líder da dança, então assim, ela já estava aderindo isso para a igreja, através da Isabel Coimbra, do que antes era o Ministério Mudança. Então foi através desse ministério da Isabel e das filhas dela que foi quebrado esse tabu na igreja que eu era local. Mas outras igrejas lá em Salvador tinham muito esse preconceito. Então, a partir daquele ano que eu entrei na dança, através das oficinas, algumas igrejas já estavam também quebrando esses tabus. E hoje, lá em Salvador, pelo menos assim eu posso falar na cidade que eu vim, né? Muitas igrejas lá já aderiu isso, abraçou esse ministério, as artes, entende que as artes é algo que é do céu, que é de Deus. Amém. Artes que glorificam o Senhor, música que glorifica o Senhor, queridos. Deus nos deu talentos e com esses talentos a gente pode glorificá-lo, né? Exatamente. E a Isabel foi um exemplo, uma guerreira, uma precursora, né, Meire? Foi, pastora, foi muito. E na época que eu entrei, eu lembro que algumas pessoas da dança lá da igreja ia para os congressos lá em BH, que ela fazia na época, que até hoje ela faz. Então, assim, tudo que as pessoas, que meus amigos aprendiam lá, trazia para a igreja, a gente botava em prática tudo aquilo que ela ensinava. E através das ministrações, você também já viu vidas serem alcançadas? Muito, Glória muito a Deus. testemunho, posso falar da minha própria vida, a vida de outras pessoas. Eu entendo que a dança em si, o teatro em si, ele alcança aonde a palavra muitas vezes não alcança. Então, assim, é algo que eu vejo que é poderoso mesmo para alcançar, para atrair vidas para o Senhor. Então deixa um último recadinho aí para os irmãos, eu já agradeço a sua participação. O que você acha? Que eles devem persistir? Com certeza, não desistam. É um caminho que no início é um pouco doloroso, mas assim, é algo que é muito gratificante quando a gente vive e vê os testemunhos que Deus faz através das artes. Então não desista, continue, persiste no seu sonho. Amém! Queridos, e essa atrás de nós é a Ponte das Correntes. E por que as correntes? Você acredita que nós pensamos que é porque a ponte está cheia realmente de correntes? Mas ao ler a história desse lugar, é porque aqui há o encontro de duas correntes de dois rios, o rio Homs e o rio Lerés. E o que dizer das demais pontes? Como você viu, há a ponte corrente, mas temos a ponte do Burgo, construída no século XII, sobre as ruínas de uma antiga ponte romana. A ponte da Barca, construída em 1894, e a ponte dos Tirantes, que foi construída em 95 e é formada por uma torre de 56 metros de altura, que sustenta o tabuleiro mediante cabos. É uma das pontes mais originais da Espanha. Na cidade encontramos algumas praças medievais, dentre elas a lenha, ferraria, teucro e verdura. A Praça da Ferraria, ela se destaca por 3 pontos, por ser uma praça que tem apresentações culturais, pontos de encontros e jogos para pequenos. E é uma das mais queridas e visitadas da cidade. E essa aqui é a Praça do Treuco. Sim, Treuco é o nome de uma pessoa, aliás, de um guerreiro. Conta a lenda ou um mito aqui da cidade que durante, queridos, a Guerra de Troia, esse arqueiro saiu do lugar onde estava e veio aqui para o ocidente, e foi ele, segundo a mitologia, que fundou a cidade de Pontevedra. A então elite
renascentista da cidade, aproveitou-se desse mito para espalhar esse conto. E foi por isso que essa área da Praça Teucro é uma das mais valorizadas da cidade. E aqui, devido à sua arquitetura, ela é considerada uma joia do barroco galego do século XVI. E essa bela construção é o convento que foi criado, segundo a tradição, por Francisco de Assis, enquanto passava pela cidade na sua rota portuguesa para o caminho de Santiago. Queridos, e algo que nós amamos aqui, agora algo cultural para você. Nós sentamos para tomar um cafezinho pela manhã e quando nós pedimos um cappuccino, veio assim um pedacinho de bolo e um croissant, pequenininho também. Agora compramos outro cafezinho, já terminamos aqui o programa e olha que legal, veio também 2 pedacinhos de bolo, um de chocolate e o outro que eu ainda não sei qual é. Então, cultura aí da Espanha para você. Compra um cafezinho e ganha um bolinho. Queridos, eu amei essa cultura, porque eu sou apaixonada por bolo. Quando eu vou aí cumprir a minha disciplina espiritual do jejum, o bolo sempre entra na minha lista aí, né, do jejum. Gente, e esse bolo é um bolo de reis da Espanha. É um bolo tradicional que é celebrado no Dia de Reis da Espanha. E a parte mais gostosa é a parte de saborear, né, Meire? A Meire vai provar para nós, para ver se é gostoso. E aí? Muito bom. Bom? É muito bom o bolo, gente. Provem, provem. E chegamos ao final de mais um programa No Caminho. Quero agradecer a sua presença conosco, a sua audiência. Muito obrigada por ter vindo conosco visitar essa cidade acolhedora, essa cidade hospitaleira. Espero que você tenha aí se sentido também acolhido por essa cidade. Mas algo que chamou a nossa atenção quando nós estávamos lá na Grande Via de Montero foi a cruz sem Jesus. E nós sabemos, queridos, que Jesus, ele ressuscitou. Ele sim foi crucificado, mas no 3º dia ele ressuscitou e por isso ele não está mais ali pregado naquela cruz. E eu gostaria de deixar um devocional para você, para encerrar esse programa, que está lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Queridos, que gloriosa explicação do apóstolo Paulo para mim e para você sobre a salvação, que é dada a nós por causa do sacrifício expiatório, daquela morte substitutiva que Jesus conquistou ali, que fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ali na cruz do Calvário, Jesus cancelou todo o título de dívida que havia contra mim e contra você. E aqui nós vemos que quando eu e você, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós cremos na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, nós recebemos aqui, nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso significa, queridos, que nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue e porque nós pertencemos a Ele, ninguém pode nos tocar. Mas esse verso continua dizendo que Ele também é o penhor da nossa herança, Ele é a garantia da nossa herança. Ou seja, queridos, quem é o penhor da nossa herança? Quem é que garante a herança? Quem é que garante, queridos, tudo isso para nós? É o Espírito
Santo. E isso é tão bonito porque Ele é a garantia de que eu e você somos salvos, é a garantia de que eu e você passaremos uma vida na eternidade junto com Cristo. Porque, queridos, a garantia é que quando nós recebemos o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Então essa é a palavra maravilhosa aqui que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós fomos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus e fomos selados pelo seu Espírito Santo, nos tornando suas propriedades exclusivas. E a nossa garantia de tudo isso é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa No Caminho.